Bom dia. A aula que nós vamos verificar hoje na plataforma visa fazer a recuperação das duas primeiras aulas já ministradas, aonde eu vou fazer toda a parte de revisão do que já foi dito para os senhores. Então, fiquem tranquilos. Um segundo ponto que eu queria levantar com vocês é o seguinte: os exercícios que são propostos aqui terão informações que vocês serão avaliados por eles. Daí, então, os exercícios que nós, como havíamos combinado anteriormente, seriam para fazer em conjunto, não serão avaliações individuais. Então, fica tranquilo, porque quando vocês terminarem todo esse processo de pandemia, nós nos encontraremos, eu vou verificar os exercícios, ou se vocês quiserem mandar pela plataforma para mim ir olhando e tirando dúvida de vocês, fica tranquilo, que no final de cada lista de exercícios tem meu e-mail lá. Vocês podem mandar para mim as perguntas, ou se vocês precisarem com mais efeito, eu posso até dar meu telefone. A princípio, eu vou fazer tão somente a parte do liberar para vocês o e-mail. Então, fica tranquilo que vocês vão ter como falar comigo e verificar tudo isso. Ok? Então, eu espero que todos estejam bem. Agora, peço encarecidamente para que vocês venham a praticar, venham a fazer isso. Isso aí é uma avaliação, cada exercício desse será avaliado, eu vou verificar, vamos tentar ajudá-los para que vocês não tenham problemas nessas avaliações, porque o objetivo é que vocês aprendam, tenham o conteúdo para que vocês possam executar qualquer parte de prova lá aí fora, ok? Então, slide. Vocês sabem que quando eu falei com vocês na escola, eu disse que desenho, basicamente, é uma forma primitiva de comunicação. Antigamente, no tempo das cavernas, você não tinha muita... Eles mal sabiam falar, eles tinham como informação entre eles um desenho nas paredes das cavernas. Então, era até para traçar como é que seria a caçada, tudo isso, eles colocaram. Posteriormente, quando chegou no Egito Antigo, você tem a parte de hieroglifos. Agora, os hieroglifos são a história contada através de desenhos que eram a fala deles lá. Existe informações escritas, existe, mas os hieroglifos ficaram imortalizados nas paredes das pirâmides. Agora, você tem que também, hoje em dia, com a evolução de tudo, você verifica o seguinte: o desenho passou a significar uma forma de comunicação entre você, que é um técnico, com o cara que está fazendo o seu serviço. Se você é eletrotécnico, se você é mecânico, você tem sempre as pessoas que vão trabalhar abaixo de você fazendo determinadas atividades. Então, portanto, o desenho, você tem dois ramos hoje em dia de desenho: o desenho artístico e o desenho técnico, o que seria o nosso caso. Esse curso, basicamente, eu vou tentar passar para vocês via a plataforma a forma da pessoa entender qual é a parte do desenho que vocês têm que interpretar para poder passar as informações e isso ficar bem claro. Obviamente que eu vou ser ser feito para vocês, basicamente, informações que atendam à área de vocês, que seria a parte eletrotécnica. Então,
recapitulando, esse slide mostra que a evolução da escrita através do desenho. E que hoje em dia você tem o desenho artístico e o desenho basicamente técnico. Então, isso vai verificar, vocês vão verificando o seguinte, que a comunicação é uma forma de ser feito tudo isso. Então você tem a parte de desenho técnico, mecânico, que vai ser voltado para a área basicamente mecânica. Não por isso, vocês também têm a parte de desenho arquitetônico, onde vocês, eletrotécnicos, vão estar inseridos para poder fazer a passagem dos conduítes, verificar as instalações de luminárias, tomadas. Tudo isso vão usar um desenho arquitetônico. Nesse plano que a gente está trabalhando, isso tudo vai ocorrer. Bom, materiais que vocês sempre vão utilizar daqui para frente. É como eu falei inicialmente, você pode trabalhar com lapiseira, bem como podem trabalhar com lápis. Se você vai trabalhar com lapiseira, você vai usar grafite em forma de mina, que eles chamam o grafite, aquele bastãozinho que vocês têm, é chamado de mina. Se vocês pegarem o estojo do grafite que vocês compram na papelaria, está escrito mina. Mina é a mesma coisa que grafite. Se hoje isso já existe, é porque anteriormente, lá atrás, na Renascença, os caras começaram a fazer a parte de colocação de carvão feito umedecidos em óleo para você poder ter uma textura. Você moía o carvão, misturava com óleo e formava uma massa. Essa massa era disposta em forma de um cilindro que eles tinham, e depois eles deixavam secar e posteriormente usavam para fazer todo o trabalho deles. Então, hoje em dia, se isso existe, foi dessa forma que apareceu para vocês. Então vocês vão ver o seguinte: existem grafites macios, médios e duros. Os macios são todos aqueles cuja terminação é em B. Então, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B e 2B. Todos esses grafites produzem traços contínuos largos, ou seja, eles são normalmente utilizados, se você for fazer um desenho mecânico ou arquitetônico, para fazer a delimitação do seu desenho. Então, eles usam grafites macios. Grafites médios vocês vão usar para fazer os traços da peça, os detalhes da peça. E quando você tem que fazer a parte que basicamente é de linhas auxiliares, você usa o grafite duro. Então, o médio você vai usar para detalhes da peça que você tem que apresentar. É um traço, ele não é muito mole, nem também nem muito duro. Ele é um grafite que facilmente você usa. É a mesma coisa, eu vou fazer o uso da minha lapiseira para escrever no meu caderno. Normalmente todo mundo trabalha com HB. É um grafite médio que facilita você trabalhar tranquilamente. É o que mais é usado nas escolas. E as vendas são muito mais duras, muito maiores do que qualquer um outro desses. Só compra os outros grafites aqueles que conhecem a importância de cada um deles. Os duros, como já havia dito anteriormente, você vai fazer linhas de chamada, as linhas que você precisa disso. Então, eu coloquei aqui dizendo o seguinte: H, lápis duro, se for o caso. B, lápis macio, traços mais escuros, usando para esboços ou término de projeto. HB, intermediário, fácil de ser encontrado, utilização muito grande.
Outras classificações de grafite você tem, que eu coloquei aqui para vocês terem como curiosidade, porque eu não sei se todos de vocês já estão com a apostila do curso. Então, eu coloquei mais informação para vocês terem, para poderem fazer isso. Até porque eu vou mandar para vocês perguntinhas dessas duas primeiras aulas na lista de exercícios. Vocês vão ter como consultar e referenciar para fazer a sua aula. Então, 4H é um grafite duro e denso, indicado para desenhos precisos. Escrita deve ser leve, porque ele, quando forma sulcos no papel, e dificulta o apagar. Detalhe: quando se usa grafite duro, você não tem a necessidade de calcar o peso da sua mão em cima do grafite, porque senão, você olhando ele vai marcar todo o seu papel. E na hora de fazer apagar o exercício ou o seu desenho final, você vai ter uma grande sujeira. Daí eu falo para vocês, tenham sempre do lado uma flanela, porque à medida que você vai apagando, aquilo vai deixando pequenos flocos do grafite que ele fica ali. Então, se você remover do seu papel, facilita e muito. Vai evitar problemas dessa ordem de marcar. Grafite FH é um grafite médio, tem o uso geral bastante utilização. Ele é duro, mas você vai ter uma grande facilidade disso. HB é um traço macio, você vai poder trabalhar com ele com facilidade. Apaga com facilidade, mas sempre deixa sujeira. Por isso que eu estou frisando bem, vai trabalhar com régua, compasso, esquadros, tenha sempre à mão uma flanela para você poder, então, fazer a parte aí. Ok? Borracha. Borracha, normalmente, vocês podem ter borracha branca. Nunca usem borracha para tinta. Se você fizer isso, você vai estar estragando o seu desenho. Aquilo ali é um veneno, ela tem abrasividade muito alta, aquilo serve para apagar tinta de caneta esferográfica. Então, você imagina o estrago que isso vai fazer no seu desenho. Se você trabalhasse com papel vegetal, eu diria para você que isso aí não teria problema nenhum para você usar. Até porque, antigamente, quando você fazia projetos, você fazia projeto em papel vegetal. E quando você errava, você era obrigado a pegar gilete, raspar sobre o que você tinha desenhado, que era, no caso aí, era nanquim, que é uma tinta. Você usava a gilete para fazer a remoção. O que acontece? Nos Estados Unidos, os caras descobriram que se a borracha tivesse alguma abrasividade, ela retiraria a tinta com facilidade. Então, daí eles usavam muito esse recurso de deu problema no meu desenho, eu tenho que apagar. Eu usava uma borracha de tinta. Hoje em dia, não existe mais isso, porque você vai fazer o uso de projeto, você vai traçar tudo dentro de um computador, e o computador vai traçar para você, depois, através de uma plotter, o seu desenho. E lá, você, antes de mandar ele para frente, você vai observar todo o desenho, verificar se tiver algum erro, você corrige, o seu desenho sai normalmente tranquilo. Ao passo que lá atrás, no tempo que quando eu comecei a estudar engenharia, você tinha que fazer o teu desenho
correto, porque depois você ia ter um problema muito grande para pagar aquilo. Pior ainda se você tivesse cópia, que era a famosa cópia heliográfica. Aquilo ali, quando dava problema para você fazer correção em planta heliográfica, era muito difícil. Você, se não tivesse uma certa habilidade, você acabava destruindo o seu desenho. Tá? Agora, nós temos dois equipamentos que vão ser bastante utilizados. É o esquadro. Ele é vendido normalmente em par. Então você tem um par de esquadro de 45 e um par, o outro esquadro desse par é de 30 e 60 graus. Então com eles você consegue fazer vários ângulos, tranquilidade, você faz tudo o que vocês quiserem. Agora, detalhe, um par de esquadro é muito caro. Normalmente, esquadros, quanto maior e mais pesados, mais caro é. Eu vejo, eu sei que está escrito aí que não é para usar esquadros com graduação. Mas ocorre que aí vai da necessidade de cada um e da permissão do seu bolso. Então você vai ter aí isso aí em função de comprar um esquadro milimetrado. Dá para trabalhar? Dá. Dá para fazer? Dá. Agora, fica aí a novidade, porque se você utilizar isso, não vai dar problema nenhum. Eu não vou ser um cara contrário a isso. Agora, à medida que você puder ter, compre sim um par de esquadro. Porque se você for trabalhar a nível de projeto, você vai precisar ter um esquadro, como você vai ter que ter uma prancha, que normalmente, se você não tiver um programa de computador, vai ter que ter essa prancha para fazer isso aí. Então, o computador facilita você ter o seu traçado todo feito pela máquina. E, volto a dizer novamente, como eu disse lá nas primeiras aulas presencialmente, o computador, ele só sabe trabalhar se você indicar para eles o que ele quer, o que você quer. Ele só faz o que você manda, porque pensar, eles não sabem pensar ainda. Agora, traçar, eles só vão traçar o que vocês vão demonstrar para eles. Então, hoje em dia, para trabalhar com SolidWorks, você tem que saber desenho. Então, o curso de desenho, hoje em dia, é basicamente para fazer com que o profissional que está aprendendo saiba amanhã ou depois ordenar isso. E lá você vai traçar com esquadro. Lá existe todo um projeto que é feito, você traça as suas retas paralelas, suas retas perpendiculares, suas bissetrizes, mediatrizes, tudo através do computador, mas tem que saber fazer. Tem que saber os conceitos que você vai ter que empregar para poder fazer toda essa parte. O elemento muito utilizado, a grande maioria, nas primeiras aulas eu falei para vocês, é o escalímetro, que pode ser também chamada de escala triangular, onde você tem 6 faces e tem 6 escalas divididas dentro dessas 3 faces. Na primeira lado da sua régua, da sua escala, o escalímetro, você tem a escala de 1 para 20 e 1 para 25, é um par. Na outra face você vai ter 1 para 50, 1 para 75. E na última, 1 para 100 e 1 para 125. Então, com isso, você vai permitir a você trabalhar tranquilamente com o seu escalímetro. Você vai escolher a escala que você vai representar da sua peça. Então, você vai usar esse material para fazer isso. Detalhe: existem 2 tamanhos de
escalímetro ou escala triangular. Um é de 150 milímetros, é uma coisa bem tranquila que você pode ter dentro da sua pasta, não é uma coisa muito grande, que não vai tomar grande espaço, e tem um escalímetro de 300 milímetros, ou seja, para quem ainda não conseguiu visualizar, 150 milímetros é a mesma coisa que 15 centímetros. 300 milímetros é a mesma coisa que 30 centímetros. O tamanho vai variar, vai ser aí, normalmente você vai transportar esse material. Quem trabalha muito com projeto vai ter lá a sua bolsa, onde você vai usar seus esquadros, vai guardar lá para fazer algum croquis na rua, ou vai precisar. Vai usar a sua máquina de calcular, se precisar, para fazer algumas contas, e coloca lá dentro o escalímetro. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar um escalímetro. Perfeitamente. Existe uma coisa chamada régua, que você pode usar tranquilamente, desde que esta régua esteja em perfeita condições de uso, ou seja, a graduação da régua tem que estar aparente. A minha régua tem milímetros de um lado e polegadas na mesma face do outro. Pode usar? Pode, sem problema nenhum. Você, basicamente, com uma escala de 1 a 15 centímetros, ou de 1 a 150 milímetros, você pode empregar qualquer uma das escalas acima, 1 para 20 ou 1 para 100. Isso aí fica o seu encargo. Você vai ver, quando a gente for fazer a parte de cotação de desenho técnico, vocês vão ver que isso é muito fácil de ser usado. Parece um bicho de 7 cabeças. Não é nada disso. Eu aproveitei nesse slide aí e mostrei para vocês o seguinte: eu vou trabalhar com régua. Olha só bem o detalhe. Quando você trabalha com lápis ou lapiseira, você faça com que a parte chanfrada da sua régua fique voltada para cima. Se eu vou trabalhar com caneta esferográfica, usando uma régua, eu uso a parte chanfrada da minha régua voltada para baixo. Isso faz com que, quando você usa a parte de canetas esferográficas, não suje, basicamente, a sua régua. Porque quando você faz isso, você tira, porque quando você está traçando com esferográfico, a tinta sai pelas esferas. Se ela estiver manchando ou borrando, vai sujar a sua régua. E, basicamente, o que vai acontecer? Amanhã ou depois você está inutilizando. Vai usar a régua para traçar? Ok. Você traça da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Normalmente eu traço da esquerda para a direita. Por que isso? Porque quando você está traçando da esquerda para a direita, você está vendo o que tem à sua frente. Da direita para a esquerda, você não vê quando é que vai terminar. Você não vai prestar atenção. É uma forma de você começar a se educar. E, pelo amor de Deus, nunca me use, que eu já vi numa prova que eu fui fazer numa determinada firma de pneumáticos aqui do Rio, onde eu passei e fiquei por 15 anos trabalhando lá. A criatura me pegou uma escala triangular e meteu para traçar um segmento de reta. A pessoa que estava tomando conta da prova, na mesma hora, desclassificou ele. Por quê? Você pegar uma escala triangular, um escalímetro, para traçar, é como se fosse uma heresia, um sacrilégio você fazer um negócio desse. Escalímetro não é para ser usado para traçar de forma alguma
qualquer parte de desenho. Ele é um elemento que vai fornecer valores para você traçar com escalas. Se você começa a usar o seu escalímetro para usar como régua comum, você vai estar sujando, você vai estar colocando imperfeições no seu escalímetro. Da mesma forma, tem gente que fica com uma escala na hora batendo com a sua escala na mesa. O material dessas escalas é um material macio. Vocês podem danificar, criar, se você olhar depois, pequenas morsas ali. Quando você for fazer a leitura, essas morsas, muitas das vezes, tira a graduação do seu escalímetro. E você, com isso, perde a finalidade que esse escalímetro tem. Então, por favor, não façam isso. Compasso é um outro equipamento que vocês têm que saber e dominar o uso deles. É um material que é feito basicamente de duas hastes, sendo que em uma das hastes você tem uma coisa chamada ponta seca, é a ponta que você vai fixar no papel, e a parte que vai traçar, basicamente, é a parte onde você tem o grafite. Quando você faz o uso de um compasso, o seu grafite ele tem que estar chanfrado. Normalmente, você trabalha com uma lixa de unha que você basicamente coloca ela na mesa, segura, vira o seu compasso com grafite a 45 graus e lixa ele até formar o chanfro que você quer. Por que isso? Porque quando você estiver traçando sobre um papel, se você tiver com o seu grafite sem o chanfro, você não terá a precisão do traço. Então, normalmente, um grafite você usa, coloca e não joga o seu compasso sobre a mesa. Porque se você fizer isso, você vai ter que fazer toda hora chanfro no seu grafite. E se você não tiver um chanfro bem feito, você perde tempo. Da mesma forma, você vai ter que ter, nesse caso, grafite 2B para que faça isso, se você vai fazer um término de um desenho, ou se você vai trabalhar normalmente, usa um grafite HB. É claro que esse grafite é um grafite número 2. Ele não é um grafite 07, nem 03, nem 09. É um grafite 2 milímetros. Então, é um grafite que você compra em um tubo que vem no máximo 6 minas de grafite para você fazer isso. Tem lapiseiras antigas, que ainda é vendida no mercado, que usa esse grafite. É muito bom. Outro equipamento que vocês devem ter é basicamente um transferidor. Ele tem transferidores de meio semicírculo ou de círculo. Um de semicírculo é de 180 graus e tem de 360. Basicamente, esse material é usado ou plástico ou acrílico. Veja bem, nesse caso, quanto mais pesado, é a mesma regra dos esquadros. Quanto mais pesado, maior a precisão. Pode ser usado transferidor da parte de que nós falamos de plástico? Pode. Esse aí não tem problema nenhum, porque você não usa para traçar, você usa para fazer medição. Então, se você usa para fazer a medição, basicamente não tem problema nenhum. Ele vai te fornecer informações, entendeu?
Agora, a parte que vocês vão ter que traçar todos esses desenhos será em cima de papel. Então, hoje em dia você tem 5 modelos de formato de papel, ou seja, o A0 é o material, olhando pelo slide, você vai ter, um A0 é capaz de ter nele 1A1, 1A2, 1A3 e 2A4. Ou seja, esse papel tem 1 metro de metro quadrado de área. Então, ele comporta todos esses outros materiais. A verificar, 1A0 tem de 840 a 1189, ou seja, 840 de largura por 1189 milímetros de comprimento. 1A4 tem, no caso, 210, tá? Por 297. Então você vê que ele pode comportar bastante coisas. Então você vai passando todos aí. Então todos esses formatos de bloco prancha tem isso aqui. E vocês vão verificar o seguinte: margem à direita é a margem do seu braço direito. Então, essa margem, para os 2 primeiros casos, A0 e A1, é de 10 milímetros. Os demais, margem à direita, é todos de 7 milímetros. Na parte superior e na parte inferior, é 7 milímetros. Isso vale para todos eles. A margem à esquerda será sempre de 25 milímetros. Detalhe, esse material ele é feito segundo uma norma da ABNT, que regula isso aqui. Então, não pode as indústrias de papel saírem fazendo o que dá na cabeça deles. Isso tem norma técnica. Então, o desenho mecânico, o desenho técnico, de uma forma geral, o desenho arquitetônico, também vai seguir essa norma que vai ser referenciada. Agora, vocês vão ver o seguinte: eu terminei de fazer o meu desenho. Legal. Eu tenho que fazer uma indicação do material que é esse desenho. Então, em todos eles, você tem uma área de legenda. Essa área de legenda, basicamente, vai variar muito pouco, porque você tem um detalhamento que você vai ter que ser feito o seguinte: se eu estou usando um A0, eu tenho que fazer, normalmente, onde você faz um desenho de conjunto. É todo o conjunto que você vai utilizar de uma peça mecânica ou de um desenho arquitetônico vai estar no A0, basicamente, se for coisas muito grandes. Então você vai ter ali, na parte superior à legenda, uma tabela onde vai constar a posição do desenho, que você vai ter que dizer 1, 2, 3, 4, esse item vai variar em função dos itens que você vai colocar no seu desenho. A tabela, você vai ter uma tabela de informação, você vai ter as dimensões do material que está sendo usado, qual o tipo de material, se é vergalhão, qual o material desse vergalhão, você vai ter que ter isso marcado ali. Se é uma parte de fiação, qual é o material do eletroduto, qual é o tipo de fio que está passando dentro dos eletrodutos, se é calha mecânica, não importa. Tudo que você tiver que relacionar vai estar nessa tabela aí em cima. Aí você vai dizer, identificação. Qual é a identificação do desenho? O desenho, ele foi feito por quem? Quando? Ele foi aprovado por quem? E quando que ele fez isso? Qual é a revisão desse material? Então, isso normalmente
Você vai colocando isso aí. Se ele foi substituído, quando foi substituído e por quem foi substituído o desenho. Qual é o diedro, isso a gente vai ver lá na frente, que está esse desenho. Isso tudo você tem que formar. O desenho vai ser arquivado. Aonde vai ser arquivado, qual é o tipo, qual é o código desse arquivamento, de quem é esse desenho, é da empresa Joãozinho das Couves ou de uma outra firma. Não importa, você tem que dizer quem é o coisa. Qual é o nome do desenho? Esse desenho é de uma, digamos, vista superior da peça tal. Você vai ter que descrever isso aqui. E qual é a escala do seu desenho? Então, tudo isso faz com que o desenhista, na hora que está elaborando o desenho, a parte final, ele faça tudo isso. Obviamente, eu vou ensinar a vocês, mas eu não vou cobrar de vocês em prova. Eu vou ensinar para vocês saibam fazer isso aqui. A parte de legenda. Para tanto, eu vou fazer isso posterior à parte de corte, para vocês terem isso, para vocês poderem, amanhã ou depois. Não estou com computador, eu vou ter que usar um bloco prancha, tal, mas eu tenho que saber fazer. Então você vai ter que saber desenhar as letras, porque tem tamanho de letra, tudo isso significativo. Dentro dos blocos prancha, você tem toda a traçagem de retícula para você orientar como você vai escrever tudo isso direitinho. Então, fica tranquilo, porque isso tem até norma para fazer isso. Então, eu vou explicar, com toda a tranquilidade para vocês terem isso explicado para vocês, ok? Você viu o tamanho dos desenhos, dos blocos, e automaticamente, vocês têm que fazer a dobradura desse papel. Então, está seguindo toda essa parte aí de dobradura dos blocos, você tem essa parte. Os formatos A0, A1 e A2, eles têm uma dobra superior no canto esquerdo, lá em cima. Você vai fazer uma dobra inclinada. Para que isso? Para facilitar quando você tiver que abrir o seu desenho. Então, você tem aqui, que eu fiz para vocês, aonde você dobra, qual é o tamanho que você dobra, para você poder saber essa parte toda de dobradura. Então, o A3 já está aqui mostrado, a parte que você tem aqui do A2 está dividido aqui os tamanhos. Você tem aqui o A1 também feito dessa forma, todo esquadrinhado aqui, e o A0 está aqui todo esquadrinhado. Então, isso tudo vai facilitar a vocês saberem utilizar as dobraduras. Porque quando você acaba de dobrar todo ele se transforma num A4. Então, essas dobraduras todas serão em A4. Vão gerar um A4 no final. Então, você, quando vier fazer uma apresentação de um trabalho, você entrega para a pessoa, pode ser até num A0. A parte inicial, que ele vai ver sempre, o A4, vai ser um A4. E é isso que ele quer saber. Obviamente, isso aqui é muito cobrado quando você vai fazer trabalhos que tenham que ser referenciados para que não haja problema. Então, isso tem que ser mostrado, a forma de dobrar. Escola técnicas como a gente está, se eu tivesse com tempo normal, vocês iriam me entregar todo o trabalho dobrado, porque desenho que é entregue sem a dobradura do papel, isso não é desenho mecânico,
Isso não é desenho técnico. Isso aí, desculpa, mas é tudo menos desenho. Então, vocês têm que olhar e têm que referenciar que essas dobras, se elas existem, devem ser feitas. Ok? Agora, vamos entrar então, basicamente, na parte de traçado de figuras geométricas. Então, você vai ter aí um ponto, como a gente viu lá na sala. Um ponto, nesse caso, a definição é uma figura geométrica mais simples. Não possui dimensões, ou seja, não possui comprimento, largura nem altura, sendo determinado pelo cruzamento de duas linhas no mesmo plano. O mesmo plano que a gente quer falar aí pode ser sobre um quadro negro, pode ser sobre a sua folha que está perante você. Para identificar o ponto, nós sempre vamos usar letras. Atenção, letras maiúsculas do alfabeto nosso. Então, A, B, C, D, até a última letra. Você pode escrever embaixo ponto A, ponto B, ou no encontro das duas linhas, vai lá, faz um pontinho A. Vai lá na outra, faz um pontinho B. Pode ser feito tudo dessa forma. Linha. O que é linha? Para ser entendido como representação gráfica, pelo deslocamento de vários pontos sobre uma, gerando, sobre, se o ponto anda em linha reta, ele está gerando uma linha reta. Se ele está andando sobre uma forma curva, ele está gerando um arco de curva, um arco curvo. Então, você vai referenciar esta linha com a letra R. Ok? Agora, obviamente, eu posso ter um segmento de reta, ou seja, a reta S, ela está dividida no meio com um ponto A. Então, eu vou entender o seguinte, que o segmento de reta, eu tenho um segmento de reta para a esquerda, do ponto A para a esquerda, e um segmento de reta no meio para a direita. Então, eu estou gerando duas semirretas. Posso também ter segmento de reta quando a reta está compreendida entre dois pontos. Ou seja, eu peguei uma reta T, nesse caso, e coloquei dois pontos, C e D. Então, entre esse C e D, eu tenho um segmento de reta, que você está verificando aqui. Ó. Então, esse segmento de reta é o segmento CD. Eu pego um retângulo, se eu empilhar vários retângulos, eu consigo formar um sólido geométrico. Por quê? Ele vai ter uma largura que é determinada pela letra L, um comprimento que é dado pela letra C e uma altura que é dada pela letra H. Então, isso tudo vocês vão poder olhar e dizer que aquela pilha, um exemplo, uma resma de papel, quando ela está fechada, forma aquele bloco de folhas, aquilo ali é um sólido geométrico, ou seja, ele tem um comprimento, uma largura e uma altura. Todas aquelas folhas empilhadas uma sobre a outra geram um sólido geométrico, nesse caso. Agora, você, basicamente, para construir isso tudo, você vai ter que ter uma construção geométrica, ou seja, para compreender que a construção geométrica é necessário entender alguns conceitos. Quais conceitos que devem ser entendidos? O que é uma reta perpendicular? O que é uma reta paralela? O que é uma mediatriz? O que é uma bissetriz? O que é polígono regular? O que são linhas tangentes? Veja bem, para você ter a parte de retas perpendiculares, basicamente, você vai ter o traçado com esquadros.
Eu tentei reproduzir aqui para vocês um passo a passo de como vocês faria isso. Ou seja, no primeiro momento, vocês vão ver o seguinte: eu estou usando meu esquadro de 30, 60 e 90 como base para o esquadro de 45 graus. À medida que eu tenho isso aqui, eu firmo o meu esquadro de 30, 60 e 90 aqui. Pego, nesse caso, o esquadro de 45, firmo ele e traço a linha vermelha como a base aqui para mim poder traçar minha perpendicular. Ou seja, eu tracei segundo este plano aqui, ó, que eu estou mostrando, gerou esta linha vermelha. Automaticamente, eu mantenho o meu esquadro de 30, 60 e 90 nessa posição que está demonstrada aqui nessa figura. E giro o esquadro de 45 graus. Assim o que acontece? Quando eu giro, me permite ter aqui uma linha que está exatamente a 90 graus da linha vermelha. Eu traço e com isso eu verifico o seguinte, que esse ângulo formado aqui, ó, conforme eu estou mostrando, gera um ângulo de 90 graus. Ou seja, reta perpendicular é uma reta que é perpendicular ao plano. O que é perpendicular? Forma ângulo de 90 graus. Formando um ângulo de 90 graus, ele é considerado como uma reta perpendicular. Detalhe, basicamente ele tem 1, 2, 3, 4. 4 ângulos de 90 graus. Então, nesse caso aqui, nós temos 4 ângulos de 90 graus quando eu tracei a minha reta perpendicular. Posso fazer dessa forma a representação de 90 graus, como eu posso fazer também um Lzinho aqui, que todo mundo vai entender que isso aqui está a 90 graus. Uma reta paralela, eu diria não, basicamente, pela definição, são retas no mesmo plano que nunca vão se encontrar. É a mesma sensação que você passa numa linha férrea e você vê os trilhos na sua frente, são paralelos, e você lá no final, você acha que eles vão se encontrar. Só que é uma ilusão de ótica. Você não tem essa... Normalmente, isso vai acontecer, porque são retas paralelas. Se ele tiver uma inclinação para a direita, a outra reta vai também inclinar para a direita, já que é uma linha férrea. O trem não roda sobre um único trilho, ele roda com as duas rodas ali, então uma em cada trilho. Como é que eu faço isso? Normalmente, vamos aqui, firmo o meu esquadro aqui de 30, 60, 90 como base. Pego o esquadro de 45, recuo ele e traço a primeira reta. Recuo mais outra vez e traço a minha segunda reta. Nesse caso, eu formei duas retas paralelas, a C e a D. Então, a minha reta C é a superior e a minha reta D é a inferior. Da mesma forma aqui, eu tenho aqui uma reta C como base e uma reta D que corta a C, que forma um ângulo de 90 graus. Então, sempre que colocar, produza essa parte aí, ok? Outra construção geométrica. O que a gente faz aqui? Mediatriz. Eu tenho um segmento de reta AB, ok? Da reta sobre a reta A. Eu quero dividir esta reta, essa reta A, em partes iguais. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar
todo o processo que eu vou falar para você está descrito aí para vocês. Eu vou abrir a ponta do meu compasso seco e a ponta seca vai estar aqui. Abro com uma abertura maior que a metade, não chegando ao ponto B, obviamente, e traço. Quanto maior a abertura, maior vai ser esse ponto C. Ele vai estar aqui em cima. Se você ultrapassa pouca coisa da metade, ele dá mais ou menos próximo aqui. Então você traça um arco aqui, de C para D. O que eu faço? Com a mesma abertura, eu venho com a ponta seca, coloco no ponto B. Traço novamente. Com isso, eu vou ter dois encontros aqui, dois pontos que foram gerados, o C e o D. Ou seja, com isso, eu vou pegar agora, faço novamente o jogo de esquadro, coloco aqui embaixo o meu esquadro aqui de 30, 60, 90 aqui e pego o esquadro de 45, traço essa parte aqui. Corro com o esquadro aqui para baixo e traço o restante. Ou, basicamente, isso para formar um ângulo de 90 graus. Não tente pegar de C para D, unir basicamente através de um traço reto aqui, porque pode ser que não vai dar 90 graus certo. Se você for pegar isso numa construção geométrica, você vai ver que um segmento de reta CD está em relação a um outro desviado. Você vai ver que nitidamente não tem 90 graus. O da tua direita tem 90 graus e da tua esquerda não tem. Então você está construindo um quadrado. Um lado está com uma forma tranquila, um ângulo de 90 graus, e o outro não tem 90 graus. Pode até ter 88 graus. E isso vai dar um problema. Então, mediatriz é a divisão que você faz através de construção mecânica para dividir uma reta ao meio. A sua bissetria. Outra figura que você tem que conhecer é polígono. O que é a definição de polígono? É uma figura plana, fechada, que possui lados iguais. Se tem lados iguais, é equilátero. Se tem ângulos iguais, que é o caso de um quadrado, todos os ângulos internos de um quadrado são 90 graus. Então, são ângulos equiângulo. Equiângulo quer dizer ângulos iguais. Então, para descrever isso, se eu posso ter esse mesmo raciocínio, pegar um quadrado e inscrever ele dentro de uma circunferência. Como eu faço isso? Eu vou, basicamente, aqui ter a diagonal. Eu traço desse vértice a esse vértice um segmento de reta. Desse vértice a esse vértice, traço outro segmento de reta. Com isso, eu criei aqui no meio um ponto médio dessas duas diagonais do meu quadrado. O que eu faço? Basicamente, pego a ponta seca e abro o compasso até atingir esse vértice. E firmo a ponta seca e traço o círculo. Você vai verificar que seu círculo vai passar em todos os vértices com o mesmo tamanho. Então, com isso, você está inscrevendo o seu quadrado dentro de um círculo. Então, é essa que você tem. Existe também uma coisa chamada tangente, pontos tangentes. Eu tenho, nesse caso aqui, uma reta AB. Então, o ponto A é o ponto deste círculo maior. E o ponto B é este círculo aqui. Então, eu dou uma abertura aqui, digamos, esse círculo maior tem de diâmetro
Diâmetro é desta ponta até esta outra ponta aqui, que é chamado de diâmetro. Do círculo, do centro do círculo até a extremidade da circunferência é raio. Então, diâmetro é 2 vezes o raio. Então, nesse caso aqui, que eu estou colocando, eu estou marcando aqui que esse raio aqui tem 80 e esse raio aqui tem 40. Então, eu vou traçá-los e você vai verificar que eles vão formar um ponto tangente, ou seja, aonde as duas circunferências se tocam. Mas posso ter também uma circunferência sendo tocada por um segmento de reta ou por uma reta. Vai tocar a 90 graus, ou seja, esse ponto de toque aqui é a 90 graus. Então, tangente de 90, vocês vão ver que está ali, daí é que nasce a famosa tangente de 90. É o ponto a 90 graus em relação ao círculo, ao centro do círculo, ok? Isso aqui, basicamente, é uma pergunta que eu posso passar, obviamente que eu vou passar, vou pedir para vocês. Linha estreita contínua. Você vai fazer, eu vou dou essa base aqui e vou perguntar para você. Ela serve para quê? Uma linha estreita contínua. Você vai ter que vir aqui e olhar. Então, isso tudo, veja bem, é um saco? É um saco. Inicialmente, guardar isso tudo de cabeça fica meio pesado. Vou falar novamente como eu falei para vocês na primeira aula que eu dei essa matéria para vocês. Isso vocês basicamente têm que ter do lado da sua mesa de desenho. Por quê? Você só vai conseguir guardar para que serve cada uma a partir do momento que você está vendo toda hora ser feito isso. Então, eu vou ver, vou mostrar na lista de exercícios, vou falar para vocês, olha, aqui tem que ter essa linha, aqui tem que ter aquela outra linha, isso aqui é uma linha que você está segmentando uma peça dividindo no meio, então você tem que ter basicamente esse tipo de linha. Então, eu vou mostrar tudo para vocês. Se eu vou cortar, tudo que tiver que ser, eu vou mostrar. Agora, veja bem, isso você só pega se você treinar. É a mesma coisa que eu dei de exemplo nessa aula para vocês. O cara que é um Romário na vida, ele é muito bom. Ele tem uma habilidade muito boa de botar a bola onde ele quer. Ele precisa treinar? Segundo ele, não. Mas ele diz que coloca e ele coloca. Agora, ele tem, com isso, uma habilidade de saber botar o pé onde ele tem que botar, no ponto certo da bola, para a bola ganhar a trajetória que tem que ganhar. Vocês, se vocês tiverem uma facilidade espacial, ou uma memória, nesse caso, que vai ser uma memória visual muito grande, vocês guardam isso aqui. Basicamente é treino. Se você treinar a usar, você basicamente consegue fazer isso. Então, essa parte vocês têm que ter isso sobre a próxima norma americana, a ASME, a STM, você é sócio dela. Toda vez que você tem uma revisão da norma para, digamos, eu quero A316, é o tipo de aço da ASTM. Ele vai pegar todo o teste desse coisa, ele vai mandar um encarte para vocês, dizendo que aquele encarte anterior saiu de norma no mês tal do ano tal. Isso eles mandam para você em papel, mandam para você através de sinalização com o computador. Então você vai pesquisar, você vai ter isso.
e eles são tão detalhistas, chegam ao ponto de fazer o seguinte: mandarem, você entrou para sócio da STM, ele manda para você todas as partes ali em um catálogo, um fichário. Pode ser, às vezes, ou por livro. Você tem todos aqueles livros. Basicamente, uma STM, se não me falha a memória, são 13 livros. E esses livros são, na realidade, que eles chamam de livro, e não é um livro, são fichários. Você tem tipo de encarte ali dentro. Você tira aquele encarte, eles mandam você guardar em uma pasta que eles chamam de arquivo morto, e à medida que forem atualizando, você vai tendo aquilo. Você, então, com isso, permite a você ter um histórico da evolução das normas no tempo. Para que você faz isso? Porque se amanhã ou depois você for trabalhar para uma Petrobras da vida, e a Petrobras mandar um erro lá de uma norma, você tem todas as normas referenciadas. A saber, a STM tem no computador e tem a forma documental, que fica na sua mão. Então, é bom você guardar tudo isso, porque amanhã ou depois, numa hora de mostrar que quem tem a razão em determinado assunto, você ter a informação. Então, volto a falar novamente. A ABNT também tem isso. Ela tem uma mídia, que ela vende a mídia, e você tem acesso a todas as normas. Se você é sócio da ABNT, ele tem a parte também geradora da norma que foi substituída por um determinado problema. Então, eles vão te mandar também isso informando por computador que isso está ocorrendo, ok? Bom, então, basicamente, as duas primeiras aulas é dessa forma. Eu peguei e coloquei a bibliografia aqui para você. Ou seja, a primeira é a apostila do curso que a gente tem. E complementei isso para vocês através do Catan. Catapan é um professor, que é um engenheiro doutor da Universidade Federal do Paraná. É uma boa apostila, isso você encontra na internet. A apostila do Telecurso Segundo Grau você também encontra na internet. O volume utilizado foi o volume 1. Thomas Frente. Esse Thomas Frente, ele é um livro, é um tratado, basicamente, é um livro que tem quase 500 folhas. Quem tem aquilo não joga nunca fora, porque aquilo ali está sempre sendo reimpresso. E varia muito pouco de uma edição para outra. No caso, eles variam melhorando os desenhos, mas basicamente a teoria não muda. Se mudar, vai mudar a STM, vai mudar a BNT, vai mudar um monte de coisa. Esse livro é quase que internacional, então é muito bom ele. Vende em sebo? Vende em sebo. Compre. E se vocês puderem se associar amanhã ou depois, normalmente o que acontece é que onde você vai trabalhar, você tem a sua firma pode estar associada ou por uma obrigação contratual, digamos, do serviço que ela venha a prestar para uma Globo da vida ou para uma Petrobras da vida, eles exigem que você tenha as normas técnicas da ABNT, todas elas revisadas. Então, com isso, vai fazer muito vocês terem tudo isso. Coloquei isso aqui para vocês terem basicamente a apostila. Não sei se vocês já receberam ou não, mas vocês terem aonde estudar para fazer isso. Detalhe, todas as aulas que virão pela frente vão ter a bibliografia aonde eu pesquisei para passar para vocês as informações, mais a nossa apostila. Então, eu estou colocando mais informações para vocês terem dentro da apostila de vocês.
Então, se amanhã ou depois vierem estudar para uma prova, vocês já têm tudo isso aqui listado para vocês em um único ponto, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Fica aqui, se vocês precisarem de alguma coisa, na plataforma de desenho, os exercícios lá, vão ter lá o meu e-mail. Mas eu posso dizer aqui, M de Mário, C de casa, N de navio, Pacheco, isso tudo junto, @yahoo.com.br. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem usar o e-mail, entre em contato. Eu estou em casa, estou trabalhando de casa, fico olhando o meu computador o tempo todo. O computador, eu respondo na mesma hora, ou no mais tardar no dia seguinte vocês estão com a resposta. Então, se cuidem, desculpa, não vão para a rua para não se contaminarem e nem contaminarem os outros. Usa o tempo que está sendo dado a vocês para estudar, porque estudo nunca matou ninguém, só faz você crescer, ok? Fiquem com Deus e fiquem em paz. Bom dia para vocês.